Felizmente que agora entramos no defeso, não temos que estar constantemente a dar os parabéns à Sónia nos planos desportivos. Devemos dar noutros planos, não no desportivo, não é? Está sempre de parabéns. Sempre. Obrigada, posso dizer o mesmo, professor, pode dizer o mesmo. Então hoje vamos continuar a esclarecer um dos assuntos que mais aflige. É outra dinâmica, portanto nós vamos fundamentalmente esclarecer sobre um assunto que vem vá lá à baila, porque vamos entrar numa estação em que o calor vai predominar e as varizes manifestam-se mais e predominantemente na época do calor. Portanto, o que são varizes, na verdade, de que é que vamos falar hoje? Vamos falar de varizes, que são um espectro de manifestações de uma doença chamada doença venosa crónica. A doença venosa crónica, por mais difícil que seja de compreender, é uma das manifestações mais frequentes na nossa população. Mais de 50% da nossa população sofre desta patologia, quer manifestamente demonstrada pelo aparecimento de varizes. Varizes não são só aquelas tumefações que aparecem em nós, mas também basta uma telangiectasia, pequenos raios, como a Sónia costuma dizer, uns raiozinhos que tem. Portanto, são pequenas telangiectasias que já são manifestações de varizes. Portanto, isso significa que existe alguma coisa que está mal na nossa circulação. E o que é que está mal? Está mal a pressão venosa. Pressão venosa ambulatória, que nós conhecemos como aquela pressão que se mede quando nós andamos. Qual é a nossa ideia da pressão venosa ambulatória? A nossa pressão ambulatória no indivíduo normal, que tem as suas válvulas perfeitamente calibradas, chamemos assim, quer dizer, boas, normais, rígidas, desce quando nós andamos. Sentimos um grande alívio porque as nossas válvulas estão a funcionar bem e o sangue que foi para os membros, para as extremidades, regressa ao coração. Portanto, isto significa que a rigidez dá-nos um conforto nas pernas, não sentimos as pernas cansadas. Aliás, a sensação de pernas cansadas é um sintoma paradigmático da doença venosa. Professor, antes de termos as perguntas que recolhemos na rua, queria-lhe colocar uma questão que se prende com o seguinte: as varizes surgem única e exclusivamente nas pernas ou podem, por exemplo, surgir nos membros superiores? Ora bem, nós, quando falamos de varizes nos membros inferiores, porque a patologia nos membros superiores, no esófago, tem outra fisiologia, tem outra fisiopatologia, porque, ao contrário do que pareça, normalmente, vamos distinguir, só para vos dar um exemplo, uma ideia. Nos membros inferiores, quando não aparecem veias, é porque tudo está normal. Mas nos membros superiores é ao contrário, aparecem as veias e isso não quer dizer que seja basta só isso para fazer a distinção. A anatomia é completamente diferente. E nos membros inferiores, essa dinâmica é uma dinâmica em que, ao andar, ao caminhar, todo o sangue que está à superfície vai pela profundidade no sistema venoso profundo seguir para o coração direito. Portanto, não há veias à superfície. Quando elas aparecem, é sinal de que alguma coisa que está mal. E então vamos perceber porquê. Nós temos 3 subsistemas de circulação venosa nos membros inferiores. Temos o grande subsistema, que é o profundo, que ocupa 9/10 da nossa circulação venosa. Profundo, que leva toda a circulação por dentro. Por fora é a circulação superficial, ocupada pelas safenas, chamadas a grande safena e a pequena safena, mas que normalmente nem se vê. Portanto, as senhoras gostam que as suas as perninhas estejam imaculadas, sem qualquer imagem de veias. Vamos desfazer então alguns mitos e verdades sobre varizes. Vamos à rua recolher algumas das perguntas mais frequentes. Vamos lá. E a primeira foi esta. Varizes. Nós podíamos também, eu podia... Temos a pergunta primeiro? Vamos ouvir a pergunta. Sim, muito bem. Senhor Dr. Roncan, sou Manuela Batista, tenho 57 anos
e gostaria de saber se usar sapato alto causa varizes. Com certeza, é evidente que o sapato alto, é uma da... Eu poderia projetar... Já vamos aqui sim. Sim. Este sinal de sapato alto é mau para qualquer mulher que tenha varizes. Porquê? Porque vai provocar o salto alto. Eu retive. Que tenha varizes que não tem. ou que não tenha, porque também, exatamente, vai levar a uma compressão do sistema venoso profundo, não é verdade? A partir dos gêmeos. Portanto, nessa altura, com o salto alto, vai haver uma compressão maior e, por isso, um esforço maior da circulação venosa para levar o sangue. Por isso, muitas vezes, se nós tivermos algum defeito na circulação das perfurantes ou da superficial, elas têm que ir por qualquer lado e vão formar varizes. Sim, porque tem que sair. Mesmo que tenha o salto compensado? Como se usa agora? Não, vamos lá ver. O salto pode existir, mas desde que seja... Caso? Exatamente. Desde que seja um salto, eu costumo dizer salto inglês. Salto inglês, que é um salto que não provoca, na verdade, grande inclinação, grande ângulo, que force realmente a circulação profunda. Este salto que a Sónia traz não é o mais recomendado. Portanto, tem que ser mais baixo. Mas também podiam perguntar, e o salto completamente raso também faz mal. Ao mesmo tempo... Deve ter uma inclinação mínima. Uma pequena altura para estar realmente relaxado o músculo da perna. Bom, mas vou dar-lhe outra boa notícia. Quando eu acabar o programa, trouxe umas sandálias baixinhas. Sandálias muito baixas, não. Tem que ter um pequeno salto. Tem um bocadinho. Exatamente. Para não dificultar... Ficas bem com a consciência, não? Exatamente. Portanto, eu costumo dizer também, no fim de semana, batizados ou casamentos podem levar para não ser um desgosto total. Okay, temos mais perguntas então. Mas que é prejudicial, é prejudicial. Pelo motivo que eu já expliquei. Está dada a resposta. Segunda pergunta, vamos ouvi-la. Senhor Dr. Roncan, chamo-me Maria Teresa e gostava de saber se cruzar as pernas provoca varizes. Exatamente. Cruzar as pernas, já aqui, a Sónia, nós já falamos muitas vezes. Pelo mesmo motivo, quando se cruza a perna, a circulação venosa profunda, na região poprítea, na verdade, é comprimida e, portanto, a maior região pressão. É essa, doutor? A região poprítea é a região do joelho. Por trás do joelho? Por trás do joelho, exatamente. Andei eu tanto tempo a ver a Sharon Stone a cruzar as pernas, a aprender como é que se faz e agora só pode ser às vezes. Exatamente. Isto não deve ser permitido, portanto. Claro que, portanto, quem não tenha... Só um bocadinho e estar sempre alternadamente a modificar para que o sangue flua normalmente e não seja comprimido, não seja impedido por essa angulação. Portanto, também prejudica, não é? Também prejudica. Também pode prejudicar. Exatamente. Terceira questão para o Dr. Roncan. Bom dia, Sr. Doutor. Tenho 59 anos e gostava de saber se a meia elástica ajuda na má circulação. Evidente. Portanto, nós estamos a ver que esta senhora tinha 59 anos, portanto, quanto maior for a idade, mais recomendável será o uso, mesmo preventivo da meia elástica. Exato, o uso da meia elástica. E a contenção elástica deve nunca... vamos lá ver, eu vou fazer aqui um apelo para que ninguém vá a uma farmácia qualquer ou mesmo uma loja qualquer, diga que dê-me umas meias elásticas. Isto está contraindicado. Tem que ser adequado a cada caso. Podem ser profiláticas. Podem ser profiláticas. Ou prejudiciais. Não, profiláticas, portanto, para quem ainda não tenha grande insuficiência. Portanto, para prevenir as varizes. Desde que sejam adequadas. Quando são realmente indicadas para tratamento, têm que ser muito bem adequadas. E nós sabemos que a pressão tem que ser distribuída em espiral, nunca em compressão. Portanto, por isso há doentes que nos aparecem muitas vezes com aquelas costuras posteriores que estão completamente contraindicados. Isso significa que a elasticidade é feita desta maneira. Nunca. A elasticidade tem que ser espiral. Em espiral, não é? E
com uma concentração, maior pressão ao nível da perna. Porquê? Porque é o sítio onde existem umas perfurantes que fazem a comunicação entre a circulação superficial e a profunda. Portanto, naquele sítio é ajudar realmente as perfurantes a levar o sangue de fora para dentro. Falou de uma idade onde já é aconselhável que se use de modo preventivo. Quem tem um exercício profissional que o obriga a estar 8 horas de pé, por exemplo. Muito boa pergunta, sim senhora. Realmente, mais meio valor, no mínimo. Já se grande mais aluno. Mais meio valor. Exatamente, com certeza. Por exemplo, eu, como um cirurgião, muitas vezes sou obrigado a estar 4, 5 horas a operar e, preventivamente, utilizo sempre a contenção elástica. Portanto, não por ter varizes, mas para prevenir o aparecimento das varizes. E, realmente, esta situação, mas deve ser por aconselhamento médico. Porquê? Porque há uns que precisam de contenção elástica desde a raiz dos dedos até a raiz do membro e outros que podem estar distribuídos somente ao nível da perna. Para isso, é o que eu recomendo, não vão comprar meias que não sejam aconselhadas pelo médico ou mal compradas, podem fazer ainda pior, podem fazer estragos, não é? Exatamente, podem estar a prejudicar, porque eu uso umas meias de descanso. O que são meias de descanso? Não há meias de descanso. Ou são meias realmente adequadas, são meias elásticas, ou não são. Claro. Portanto, se não são, não vale a pena usar, não é? Quarta questão. Vamos ouvir mais uma. Bom dia, Dr. Roncon. Eu gostaria de saber, por favor, se a alimentação tem alguma influência no aparecimento de varizes. Muito bem. A alimentação, como vemos aí no quadro, realmente aquela rapariga tem um bocadinho de peso a mais. É capaz de ter varizes também. Portanto, isto foram sugestões que me ocorreram para trazer para recomendar-se. Todas as pessoas, todas as mulheres, a partir de uma certa idade, têm que olhar pelo seu peso. E quanto maior peso, a concentração, portanto, da gordura ao nível da região inguinal prejudica a subida do sangue. Portanto, essa pressão aumentada, não há dúvida que aumenta. E o perímetro abdominal. Devem medir o perímetro abdominal. Não são só os homens a ter que medir o perímetro abdominal. Exatamente. Homens e mulheres, não é verdade? Sim. E por isso a alimentação deve ser muito regrada, a alimentação deve ser de acordo com o seu peso, com a sua altura e com a sua idade. Já aqui temos falado tanto na alimentação que até às vezes custa estar a repetir. Mas nós comemos demais. As pessoas têm que se convencer que andam a comer demais, não é? Não é comer demasiadas vezes ao longo do dia, andam a comer demasiadas quantidades. Quando aparecem, eu sei que em Portugal em todos os sítios se come bem, então quando me aparece qualquer pessoa vem de Marco Canaveses, lá come-se muito bem. E é verdade, porque em qualidade em qualquer lado não preciso saber. Quantidade está longe de ser qualidade. Exatamente. E neste caso, então, o meu conselho é que realmente qualquer mulher, e nós sabemos que 50% das mulheres aqui em Portugal têm pelo menos doença venosa. Claro. Portanto, é preciso cuidar do peso. Vamos a mais uma pergunta. Sim, é a quinta. É a quinta pergunta. Bom dia, doutor. Eu sou Adélia. Gostaria de saber se tomar a pílula causa varizes. Sim, senhor. Uma pergunta muito frequente, não é, doutor? Vamos ver uma coisa. A pílula não causa varizes. Aumenta, para quem tenha a doença venosa, é completamente, exatamente proibido. Terão que optar por outro método anticoncepcional. Tem que optar por qualquer outro método, porque não há dúvida que... Pode-nos explicar essa relação causa-efeito? Exatamente, por causa dos estrogénios que alteram a permeabilidade da veia e influem também na sua estrutura, portanto, histológica. Há maior permissibilidade de formação de flebites, a formação de varizes, não é verdade? Porquê? Porque permitem realmente uma estagnação, as válvulas tornam-se menos rígidas, portanto menos operacionais, e isso leva ao aparecimento quer de varizes, quer de aparecimento de doença mais grave, que é a flebite. Claro. Portanto, e trombose venosa. Está completamente. Então, qualquer doente, não é verdade? Portanto, principalmente
vamos falar de doentes jovens, que tenham um acesso de flebite, deve ser completamente proibido. E não é? Eu vou fazer um parêntese, porque nós geralmente estamos em oposição com os ginecologistas. Eu sou muito amigo de todos os meus colegas ginecologistas, mas mando-lhes sempre uma carta que aconselhava que essa doente não tomasse... Continua a ser o método anticoncepcional mais usado. Eu não sou contra a pílula, não sou contra medicamento nenhum, mas realmente quando é necessário é preciso recomendar que essa pílula vai influir e então realmente no climatério, portanto na menopausa, a aplicação de pílula, portanto substitutiva, etc. Eu recomendo sempre para qualquer mulher que tenha realmente varizes, não deve utilizar outros métodos, mas não muito bem. Há uma última pergunta, essa pílula. Vamos ouvir a última questão, penso eu. Bom dia, doutor. Eu chamo-me Diana. Gostaria de saber se a água fria do mar prejudica as varizes. A última pílula diz respeito àquilo que eu disse no início. Água do mar. Estamos a entrar em férias, não é verdade? Estamos a entrar na praia. A recomendação minha a todas as minhas doentes é que ande na praia, portanto, e apanha realmente os banhos, a água do mar, mesmo sem fato de banho. Se não quiserem mostrar muito, portanto, o corpo ou as pernas, ao menos andem com elas, portanto, a apanhar a onda do mar, porque a água salgada, portanto, endurece realmente a parede dos vasos e torna-as menos permeáveis e menos dores. Não há dúvida que qualquer mulher que faz este tipo de exercício junto ao mar vem para casa muito aliviada da sua sintomatologia. Mas não é um esforço adicional para as pernas caminhar na areia? Não, porque... Mas é benéfico? Não é areia molhada, areia dura, não é? Naquela areia mais movediça, talvez não seja... Mas o facto de apanhar a água do mar, portanto, de ser banhada pela água, isso é benéfico, não só pela característica da água ser salgada, como de ser fria. E recomendo sempre, muitas vezes, as doentes à noite para fazer uma chuveirada de água fria à noite, antes de se deitar. Como contraponto a este conselho, lembra-nos logo de outra pergunta muito frequente, que não está aqui, mas nós fazemos agora. O sol também era outra questão importante, mas esta tem a ver também com o calor. Se a depilação a cera é benéfica ou prejudicial para as varizes? Hoje em dia eu recomendo sempre a depilação com cera, porque não é o facto de fazer a depilação com cera naquele momento que vai. É uma vez, não prejudica nada. É melhor do que muitas vezes aparecem, eu fiz a depilação, mas com giletes e vem com as pernas todas cortadas e não vale a pena. Portanto, não é prejudicial. Não é prejudicial de forma nenhuma. A exposição das varizes ao sol. Exatamente. Muito prejudicial. Portanto, muito prejudicial, e o calor, a dilatação das veias, isso facilita realmente o aparecimento. Não só o aparecimento, como o agravamento. E muitas vezes vêm muitas doentes, eu expus-me ao sol, e com flebites, muitas vezes com erisipelas. Portanto, a erisipela é uma infecção da pele, fundamentalmente que aparece em doentes que têm uma certa insuficiência venosa ou varizes mesmo, e é uma situação muito grave por estreptococo hemolítico, que pode provocar gravíssimos problemas, quer renais, quer ao nível cardíaco. Sim, senhor. Muito obrigado, professor, por ter vindo aqui. Boa semana. Obrigado.